Olá, querido jovem, pronto para mais um estudo da lição? E o título de hoje é Com o Senhor? Quando? Quando vamos para o livro de Filipenses, capítulo 1, verso 23, vamos ler: Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Infelizmente, muitos cristãos pegam esse verso e distorcem completamente, falando que Paulo estava querendo dizer que a alma dele era imortal e ele estava ansioso para que ele pudesse morrer logo e ir direto para o céu. Infelizmente, muitos cristãos interpretam esse texto da seguinte forma: tenho o desejo de que minha alma imortal deixe o corpo no momento da morte para estar no céu com Cristo. No entanto, a Bíblia é clara, querido, querida, que nós sim, que morrermos em Cristo, nós conseguiremos obter sim a imortalidade. No entanto, será por ocasião da segunda vinda de Cristo. Como mesmo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 ao 17. E ele diz o seguinte: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, e aqui Paulo acreditava que estaria vivo quando Cristo voltasse, por isso que ele fala nós, os vivos, e também era o maior desejo dele, de não passar pela morte, mas ser levado sim para o Senhor, que Jesus viesse logo, sem ele precisar passar pela morte. Mas Paulo, com o passar do tempo, viu que isso não era possível. Mas vamos continuar o verso? E ele continua aqui: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, isto é, com os mortos ressuscitados, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Então, Paulo aqui deixa claro que sim, os mortos um dia receberão a imortalidade e ficarão com Jesus para todo sempre no céu, mas será por ocasião da segunda vinda de Jesus. E Jesus deixa claro em João 14, versos de 1 a 3, fala para os seus discípulos que ele iria para o Pai, mas um dia ele voltaria para receber cada um dos discípulos e também cada um daqueles que morreram nele para ficar para sempre no céu. Ele fala que está preparando um lugar para mim e para você. Por isso, a necessidade de sermos fiéis diariamente a Jesus. Quando vamos para 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 6 a 8, também vemos claro que Paulo fala que um dia ele receberá a coroa da vinda, mas será por ocasião da vinda de Jesus. Quando Paulo ele escreveu 2 Timóteo, ele já estava preso em Roma e ele sabia que a morte lhe aguardava, mas ele não tinha perdido a esperança em Jesus, embora o maior desejo de Paulo fosse não passar pela morte, mas sim estar com Jesus para todo sempre. Sim, que Jesus pudesse voltar enquanto ele estivesse vivo. Com o passar do tempo, ele viu que isso não iria acontecer. E depois o maior desejo de Paulo foi que, por mais que ele morresse, ele pudesse ser ressuscitado, para então sim ganhar a imortalidade e viver para sempre com o seu querido Jesus, com o nosso querido Jesus. E olha o que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, verso do 6 ao 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então Paulo aqui é muito, mas muito claro. Ele saberia sim que receberia a coroa da vida, mas por ocasião da segunda vinda de Jesus. Logo abaixo tem uma pergunta para eu e você refletirmos. A expectativa e esperança de Paulo era deixar o corpo logo após a morte ou ressuscitar dentre os mortos na segunda vinda? Ressuscitar entre os mortos e viver para sempre com Jesus Cristo na segunda vinda. Mas repito, lógico que Paulo gostaria, o seu maior desejo era de nem passar pela morte, mas uma vez que ele percebeu que a morte já estava chegando, o seu maior desejo era que Jesus viesse logo e ele pudesse ser ressuscitado e assim viver com o seu mestre para todos sempre. Que esse possa ser o meu e o seu desejo diário de estar com Jesus. Então, enquanto nós estivermos vivos, precisamos buscar a sua presença, para que, se descansarmos, possamos então ser acordados por Ele. Mas se Ele vier enquanto estivermos vivos, que possamos ser transformados e viver com Jesus por toda a eternidade. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigada, porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que cuida de nós. Ensina-nos a fazermos a sua vontade e o seu querer. Perdoe todos os nossos pecados, para que possamos, meu Deus, quando o Senhor voltar, vivermos contigo para todos sempre. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que falamos que não é do teu agrado e coloque em nossa boca apenas palavras de bênçãos, e seja com os nossos familiares, amigos, que todos eles também possam sentir a necessidade de buscar a sua presença. Pedimos isso e desde já agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor possa lhe dar um dia muito abençoado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.